no Siga. Para quem não conseguiu. Ok, alguém me diz aí o que estão enxergando? Slide. Ok. Tá, vocês acessaram lá o conteúdo no Siga, deram uma olhada, alguém quer comentar alguma coisa, ou só eu falo? Não sei se vocês viram aquele videozinho de introdução que eu deixei lá no Siga. Eu gostaria que isso aqui fosse mais uma questão de feedback, né? Vocês perguntarem para tirar suas dúvidas e eu comentar em cima da dúvida que, às vezes, a dúvida de um é a dúvida de muitos. Mas, enfim, primeiro me apresentar, né? Meu nome é Paulo. Nós temos participantes aqui de 5 cursos diferentes, né? Então, eu não sei como é que fica aí, eu acho que muita gente não se conhece, tem pessoal de cursos noturnos, tem pessoal da contabilidade, da economia de manhã, tem das engenharias, tem da ADM, que é à noite, tecnologia da informação. Então, como sou, acho que vocês não se conhecem todos também, então fica difícil entre vocês entrarem em contato um com o outro para criar um grupo de WhatsApp. Eu vou ver à tarde se eu consigo criar um grupo, e aí eu deixo o link lá no Siga para vocês entrarem, que daí melhora um pouco a comunicação, né? Porque a comunicação só via o e-mail institucional, eu mesmo só abro o e-mail uma vez por dia, normalmente de manhã cedo. Depois fica o resto do dia sem abrir aquele e-mail. Então, a comunicação pelo meio institucional, ela fica um pouco prejudicada. Mas eu vou ver se à tarde eu consigo disponibilizar no Siga um link para a gente criar um grupo aí, melhora a comunicação. Ok? A nossa disciplina o conteúdo trata sobre mercado de capitais. Mercado de capitais é um conceito um tanto quanto abrangente, né? Envolve mercado de câmbio, enfim, mercados commodities, mercados... E também o principal carro-chefe do mercado de capitais é a negociação de títulos privados, de empresas privadas ou públicas que são negociados em bolsa. É nisso que a gente vai focar nesse conteúdo, nesse módulo, nessa disciplina. Negociação de títulos de empresas em bolsas de valores. E lá no finalzinho, se der tempo, eu não sei também se vai dar tempo, nessa modalidade à distância, é a primeira vez que eu estou apresentando o conteúdo dessa disciplina. Mas se der tempo, lá no final, vocês podem olhar, deixa eu ver se eu consigo passar o conteúdo aqui. Eu espero que vocês já tenham baixado esse slide. Lá no final do conteúdo, tem lá... mercado de derivativos também. Vamos dar uma passada rápida sobre o mercado de opções e o mercado de futuros, principalmente com mais ênfase no mercado futuro, porque interessa a nossa região aqui. Negociação de commodities em Bolsa de Mercadoria e Futuros, que hoje ela é centralizada lá na B3, na antiga Bovespa. E interessa porque a nossa região é produtora de commodities, principalmente soja, milho, algodão, boi gordo, enfim, tudo isso é negociado em contratos futuros. Notem que negócios a futuros, através do mercado futuro, não é o que os nossos produtores fazem aqui com as trades. Vendem antecipadamente e entregam depois. Isso se chama de contrato a termo. Mas como eles fazem um contrato lá, agora, nessa época de outubro, eles fecham um contrato com uma trade,
para entregar tantas sacas lá por ocasião da colheita, lá em fevereiro, por exemplo. Como eles já venderam parte da produção, quando eles dão entrevista nos jornais, na mídia, aí, eles dizem, eu já vendi a futuro. Não, isso não é um contrato futuro. Contrato futuro você vende através da bolsa e não precisa entregar o seu produto. Chega na época da safra, você não vai entregar soja. Você vendeu, mas não vai entregar. Nos negócios que os produtores fazem aqui na nossa região, eles são obrigados a entregar aquela quantidade, porque o contrato é registrado em cartório. Isso se chama mercado a termo. Tá? Tem essa, eu chamei a atenção no e-mail, eu acho, ou no videozinho que eu deixei lá gravado para vocês, essa questão da intertemporalidade, escolha sobre incerteza, etc. Tá? Isso aí vocês ignoram. Passe em branco. Utilidade esperada, tá? Isso aí teria que explicar isso presencialmente, não tem como explicar aqui à distância. Tem no conteúdo que eu programei aí para vocês, essa relação poupança versus investimentos, né? A teoria clássica da atividade econômica, do equilíbrio da atividade econômica, né? A teoria clássica, bom, desconsidere isso. Eu sei que o perfil de muitos dos que estão participando, eu acho que são 47, não sei, muitos não são da economia, a grande maioria não é de economia. De economia são poucos, tá? Mas desconsiderem isso aqui também, né? Tem lá a versão clássica da demanda por moeda e a versão keynesiana, que eu trago aqui embaixo depois. Versão keynesiana da demanda por moeda. E o Keynes, na verdade, o Keynes é um autor lá... gente, aqui no slide está ao contrário, tá? Vocês estão vendo aí o ano de 1963? É erro de digitação meu. O ano é 1936. Só tem que trocar o 6 pelo 3 aí. Só agora que eu vi isso aí. Lá em 1936, com a depressão, a quebra da Bolsa de Nova York, que quebrou o mundo aí, afetou muito o Brasil também. O Brasil era dependente exclusivamente de café na época, e o café era negociado na Bolsa de Nova York, a Bolsa quebrou, e o Brasil levou um prejuizão também. O Keynes publicou a Teoria Geral do Emprego, do Juro da Moeda, em 1936, 7 anos depois do crash da Bolsa de 1929, ou seja, em plena época de recessão. E aqueles motivos, por que as pessoas demandam moeda, que para os clássicos eram 2 motivos, com outros nomes, não coincidência entre fluxos de pagamentos e recebimentos, e o segundo motivo, imprevisibilidade de despesas futuras, o Keynes concorda com esses motivos aí. O primeiro ele simplifica o nome, chama de motivo transação. As pessoas demandam moeda para fazer negócios, para pagar o celular, para pagar a conta do mercadinho, para isso as pessoas demandam moeda. E o segundo motivo, que os clássicos chamavam de imprevisibilidade de despesas futuras, o Keynes simplesmente chamou de motivo precaução. As pessoas fazem um pé de meia para fazer frente aos imprevistos que podem acontecer no futuro. Eram só esses os 2 motivos considerados pelos clássicos. O Keynes concorda com esses 2, ele não destrói esses 2 motivos, mas ele acrescenta um terceiro, motivo especulação. As pessoas também demandam moeda para esperar oportunidades para usar essa moeda ou esse dinheiro e especular em alguma coisa. Aqui, Sinop, que eu diga, né? Que tem de gente comprando terrenos aí, loteamentos novos aí, pelo motivo especulação, não está no mapa. Mas, enfim, com
o Keynes observou esse motivo de demanda por moeda por parte dos agentes, porque quando ele, em 36, quando ele escreveu o livro, ele estava nos Estados Unidos, mas ele é britânico, né? Então ele trabalhou muitos anos no Tesouro Britânico e ele observava que os agentes eles demandavam moeda, tá? Em função do comportamento das taxas de juros. Então, quando os juros estão baixos, as pessoas retêm mais moeda, e como as taxas de juros tinham lá uma oscilação histórica, as pessoas sabiam, essa taxa vai voltar a subir. Quando ela voltar a subir, eu vou comprar títulos e vou me beneficiar com a alta dos juros. E isso era cíclico. Então, esse, na verdade, é um motivo de especulação. Mas, enfim, isso aqui também não é... A gente pode... Essa parte aqui... deixa eu ver... Ah, tá. Estão vendo aí, por favor, alguém me dá um feedback, porque eu tenho a impressão que... Sim. Ah, tá. Nossa, eu estou sozinho aqui, me dá a impressão de que eu estou falando para mim mesmo. É difícil. Gente, então vamos lá, entrar no que nos interessa mesmo, né? A questão da poupança. Definição clássica de poupança. Parcela da renda que não é consumida. Você recebe 100 por mês, né? Se você gastar os 100, você não está poupando nada. Ah, mas sobrou 10 reais. Ah, esse 10 reais eu vou tomar um refri. Eu posso tomar o refri e gastar esses 10 reais, ou posso não tomar e guardar esses 10 reais. E se eu tomar a segunda decisão, me abster do consumo, não consumir agora no presente e guardar esse recurso, essa parte da minha renda, isso é poupança. Então, notem que para poupar, você obrigatoriamente faz um sacrifício agora. Eu gostaria de perguntar para vocês, se eu tivesse aqui o poder de permitir que vocês comprassem um Uno agora ou uma BMW no final do curso, o que vocês iam preferir? Desculpa, ignore. Vou refazer a pergunta. Se eu pedisse para vocês, se vocês preferem ganhar um Uno agora, 0 quilômetro, ou ganhar um Uno, 0 quilômetro no final do curso? Agora. Agora, né? Você sempre vai preferir consumir no presente. Agora, se eu fizesse a outra proposta, que me escapou, a outra proposta, você tem a opção de ganhar um Uno agora ou uma BMW 0 km no final do curso. O que você vai preferir? BMW. Só que, para isso, você vai fazer um sacrifício de continuar andando de bicicleta agora, durante 3, 4 anos ainda, né? Mas, por conta desse sacrifício agora, você vai ser premiada lá no futuro com um automóvel, uma qualidade um pouquinho melhor. Então, notem que para se abster do consumo agora, o consumo presente, as pessoas, o consumidor, sempre vai preferir consumir no presente, nunca no futuro. Mas para abrir mão do consumo presente, a pessoa precisa ganhar um prêmio. E no mundo do dinheiro, o custo do dinheiro é os juros, né? Então, para você guardar dinheiro hoje, você só vai fazer esse sacrifício se você tiver um prêmio e tiver mais dinheiro lá no futuro, senão você não faz esse sacrifício. Essa é a lógica do comportamento do consumidor. Bom, o que eu vou fazer com essa poupança que eu guardei em função do sacrifício que eu estou fazendo de não consumir agora? O que eu vou fazer com essa poupança? Nós temos duas alternativas aí, que está ali em vermelho.
A primeira alternativa é o investimento imobiliário. Não sei se vocês conseguem enxergar aí. Investimento imobiliário envolve todas aquelas investimentos. Vou comprar um lote aqui, um terreno num loteamento novo que saiu aqui, que eu acho que vai valorizar muito. Aquisição de imóveis, propriedades, obras de arte, joias, tudo isso é investimento imobiliário. Você compra agora, gasta a tua parcela da tua poupança na aquisição desses bens, almejando lá no futuro que isso aí vai se valorizar. Que eu digo esse pessoal aí que foi pego na Lava Jato, né? Quantos desses figurões aí que foram presos aí e a Polícia Federal apreendeu milhares de quadros, obras de arte, enfim. Além de, lógico, iates, barcos, essas coisas. Então, você tem uma alternativa, com o objetivo de especular ou ter um ganho financeiro no futuro, você pode ir para o investimento imobiliário. A outra alternativa é investir em título. Comprar títulos. Tem uma diferença básica entre esses dois, a principal diferença entre investimento imobiliário ou destinar o seu dinheiro para investimento em títulos, a principal diferença é a liquidez. Eu vou comprar um terreno ali, um loteamento novo, para vender mais tarde. E se daqui a um ano você precisar vender por uma emergência de um dia para o outro, você não vai conseguir. Você vai levar 1 mês, 2 meses, 3 meses, envolve cartório, envolve imobiliária. Você tem o terreno, mas precisa do dinheiro. Para você conseguir dinheiro, primeiro que daí, se precisar vender rápido, você tem que baixar muito o preço, senão você não consegue vender tão rápido, porque tem concorrências, né? Então, a liquidez no investimento imobiliário, ela é mais prejudicada. E para aumentar essa liquidez, ou seja, para tornar o seu ativo, transformar ele no ativo mais ativo dos ativos, mais líquido dos ativos, que é o dinheiro, em muitos casos você vai ter que diminuir o preço, isso significa perda. E o investimento em título já não. Tem aí as características dos títulos com relação à renda, prazo e emissão, tem as várias características, e lógico que todos têm as suas regras, mas grande parte dos títulos, eles têm liquidez imediata. Mesmo títulos de renda fixa. Na renda fixa, tem as LCAs e as LCIs, que estão muito na moda hoje, ou estavam, pelo menos, por conta que eles são produtos isentos de imposto de renda. Mandaram mensagem aqui para mim. Tá? LCA são letras do crédito do agronegócio, e as LCIs, letras de créditos imobiliárias. São produtos que têm uma forma do governo incentivar as instituições privadas, os outros bancos, a também financiar o agronegócio e o setor imobiliário, colocar esses títulos no mercado para que os investidores, quem está com dinheiro sobrando, compre esses títulos e ganhem juros sobre isso. Mas esses títulos, eles têm a liquidez imediata. Você vende hoje, já hoje entra o dinheiro na tua conta. Já tem outros produtos financeiros que não, principalmente títulos do Tesouro, tá? Eles têm prazo lá, você compra hoje, só vai poder resgatar daqui a 2 anos, alguns daqui a 5 anos, outros daqui a 10 anos, né? Então, essa diferença entre os títulos. Mas títulos de renda variável, né, com liquidez imediata, tenho ali, não sei se vocês conseguem enxergar, no primeiro, renda variável, entre parênteses, ações e debêntures. E nós vamos focar principalmente em ações.
Mensagem, nada importante. Eu não sei se tem gente lá que eu tenho que sair da página do que está filmando, que às vezes tem gente pedindo para entrar e eu não estou vendo. Bom, vamos lá. Tá, deixa eu explicar. Vocês estão vendo que tem um gráficozinho ali embaixo, né? Deixa eu tentar explicar bem. É muito importante a compreensão desse gráficozinho ali. Tá, tem uma definição que eu coloquei ali embaixo, ó, todo investidor, o investidor na teoria econômica não era não é adequado chamar um sujeito que tem dinheiro e quer fazer uma aplicação no mercado de títulos, não dá para chamar isso de investidor em economia. Em economia e investimento é a aplicação de recursos em máquinas, bens, equipamentos, insumos, mão de obra para produzir e aí sim oferir uma margem de lucro. Isso é um investimento. Agora, fazer uma aplicação ou comprar ações na bolsa, economicamente não dá para chamar isso de um investimento, mas sim de uma aplicação financeira. Mas eu vou chamar aqui, vou falar de investimento, porque se popularizou, não tem como você brigar contra a maré. Esses movimentos ficaram popularizados como vou fazer um investimento em ações, vou fazer um investimento numa renda fixa, num fundo de renda fixa. Assim é chamado e assim, mas enfim, esclarecido. O investidor, então, ou aquele que tem uma renda excedente, ele vai buscar otimizar 3 aspectos do investimento ou da aplicação dele. Primeiro, o retorno, ele quer saber quanto ele vai ganhar. Segundo, é o prazo, eu posso sair a qualquer momento ou eu tenho que ficar nesse negócio por algum tempo, por alguns anos, enfim. E também a proteção, qual é a garantia que eu tenho de colocar o meu dinheiro nesse produto aqui? Então, quando ele avalia esses 3 aspectos, ele está, na verdade, avaliando a rentabilidade, liquidez e grau de risco, exposição ao risco. É arriscado comprar? Agora está um pouco fora de moda, né? Mas teve aí um período que as tal das bitcoins aí virou uma febre, né? E todo mundo me perguntava. E mas você não vai entrar nisso aí, deu tanto por cento. Digo, gente, é uma coisa que não tem regulamentação de nenhuma instituição, banco central, nem nada. Olha o grau de risco nisso aí, olha a exposição ao risco. Então, com esse comentário, vamos passar lá para a parte direita desse slide, aquela parte que está em branco, ó, a rentabilidade é sempre diretamente relacionada ao risco. Se eu desejo mais retorno numa aplicação financeira, obrigatoriamente eu tenho que me expor mais ao risco. Agora olhem para aquele gráficozinho lá. Tem um cifrãozinho no eixo vertical, significa o retorno. E no eixo horizontal é a exposição ao risco. Então, notem, se eu quero correr pouco risco, ou nenhum risco é difícil, né? Você tem dinheiro, mesmo se você botar embaixo do colchão, na sua casa, você pode ser roubado. Então, sempre há um risco intrínseco. Ah, mas eu tenho 10 mil reais aí, eu não quero arriscar isso aí, e eu vou colocar lá na poupança. Qual é o seu risco? Muita gente chama a aplicação na poupança lá do banco, é o instrumento mais popular que você tem e é o mais acessado também,
Dizem que na poupança não tem risco nenhum. Tem risco sim, gente. Qual é o risco? Hoje, com a Selic a 2% ao ano, isso aí dá... Poupança deve estar rendendo o quê? 0,17 ao mês. 0,17% ao mês. Sendo que a inflação ao mês, e aí está aí o coitado do arroz, que é culpado, né? Tem meses aí que a inflação passou de 30%, ou seja, o dobro do que você está ganhando na poupança. Ou seja, você colocando seu dinheiro na poupança, você está tendo um retorno negativo, juro negativo, você está perdendo poder de consumo. Os mesmos R$ 1.000 que você colocou lá agora, no início do ano, no final do ano, você consegue comprar menos coisas com aqueles mesmos R$ 1.000 do que você comprava no início do ano. Então, mesmo a poupança, ela tem o seu grau de risco. Toda aplicação financeira ou destinação de recursos de renda para investimento em títulos tem risco. E não só no investimento em títulos, no mercado imobiliário também existe muito risco, né? Mas se eu comprar um terreno aí naquele loteamento chique, tá, ele vai valorizar. Pode valorizar no futuro, mas vai que você dá azar que no terreno do lado o cara bota uma igreja lá. E no terreno do outro lado, o cara bota lá um clube de, sei lá como é que chama esses rap aí, essas funk. Então, num dia você tem funk na cabeça, no outro dia você tem culto religioso. Quem que vai comprar o seu terreno aí no meio? Né? Então, note, lógico, eu estou brincando dessa situação, tá? Mas tudo existe risco, todas as aplicações ou investimento, como queiram chamar, tem risco envolvido. Uma aplicação que tem baixíssimo risco, tirando lá os anos 90, em que o Collor confiscou, inclusive, a caderneta de poupança de todo mundo, isso não vai mais acontecer na história, tirando lá, a poupança, o baixo risco dela é o quê? A nossa taxa básica de juros. Agora, nós estamos em um período de juros negativo. Você está perdendo para a inflação, isso é um risco. Se você quer aumentar um pouquinho esse seu retorno, não quer só o retorno baixíssimo da poupança, bom, você pode falar com o seu gerente e colocar parte do seu recurso lá num fundo cambial, por exemplo, já que o dólar está tão volátil e está subindo bem. O dólar rendeu mais de 40% esse ano, gente. Então, pode conversar com o gerente e comprar cotas de um fundo cambial. Mas note, já rendeu esse ano 40%. Nada não significa que vai continuando com essa rentabilidade daqui para frente. Vai que você decida hoje, eu escutei o professor falando lá na aula online sobre fundo cambial, e fala com seu pai no meio-dia e convence ele a comprar cotas de fundo cambial. E amanhã o dólar começa a despencar por algum motivo, os ETs chegaram aí, estacionaram, disseram que o dólar não vale mais nada, e aí o dólar vai de 5 e pouco que está hoje, vamos ver quanto que está agora o dólar. Dólar nesse momento 5,63. Você convenceu o seu pai, botou todo o dinheirinho lá que tinha sua reserva, colocou em fundo cambial e hoje à tarde o dólar começa de 5,60, vai para 5,30, para 4,90, para 3 e o dólar derrete. Note, tudo tem risco. É difícil os ETs estacionarem aí. Talvez seja improvável, mas não é impossível, né? Bom, mas vamos lá. Mas, enfim, o fundo cambial é uma alternativa, ou um fundo de carteira livre, por exemplo, que aí você não vai estar comprando ativos diretos. Você vai estar comprando cotas de um fundo. E esse fundo, lógico que você paga a taxa de administração. Não existe almoço de graça.
Tem uma taxa de administração, normalmente é 3% que incide aí sobre... E esse fundo, os gestores desse fundo é que vão fazer as alocações dos recursos segundo a competência deles, né? Você tem que confiar nesses caras, mas os caras são bons, né? Alguns são bons, alguns dão umas mancadas de vez em quando, mas, enfim, note que é outra pessoa, um terceiro, que está fazendo a gestão do seu dinheiro, né? Ou você pode não pagar essa taxa de administração e você comprar direto os títulos. Você pode fazer um cadastro numa corretora e comprar ações de empresas. Aí é possível que você tenha um retorno um pouquinho melhor. Mas lembrando, você tem que saber o que comprar. Isso aí é tema que a gente vai tratar daqui para frente. Ou você pode exigir uma rentabilidade ainda maior e se aventurar lá no mercado de opções, por exemplo. Mercado de opções, já vou adiantando para vocês, você vai lá e aposta lá. É aposta mesmo, é uma aposta. Eu boto R$ 200 lá. Se você acertar a mão, em 2 dias você pode tirar 15 mil reais daqueles R$ 200. É muito volátil o mercado de opções. Tá? E tem um outro investimento ainda, muito mais, que promete retornos muito maiores ainda do que o mercado de opções, que eu tenho certeza que de vez em quando vocês investem nisso, que é muito mais rentável. Alguém dá um chute aí? Esse investimento que está bem no topo daquela linha amarela do gráfico ali, lá na extrema direita, lá no o investimento mais rentável que tem, que vocês conhecem, qual que é? Também o mais inseguro, que é a loteria. Ah, tá. Tenho certeza que vocês já investiram alguns reaisinhos num investimento desse. Eu não sei quanto que está hoje a Mega Sena, R$ 3, R$ 5? 4,50, professor. R$ 4,50. Uhum. Imagine se eu despender, direcionar R$ 4,50 num investimento desse, e se eu acertar, não sei quanto que está o acumulado aí, digamos 20 milhões, olhem o retorno disso, sensacional, fantástico. Gente, vamos parar de estudar, vamos todo mundo arriscar na Mega Sena. Mas e aí, a rentabilidade prometida é altíssima. Mas aí tem o outro lado da moeda, olhem lá no eixo horizontal. Você deseja uma rentabilidade maior, obrigatoriamente você tem que se expor mais ao risco. A rentabilidade da Mega Sena prometida é altíssima, na mesma proporção, o risco é altíssimo. Alguém conhece alguém que já ganhou na Mega Sena? Eu, pelo menos, tá 4,50, né, por semana, são 2 vezes por semana. Eu acerto toda semana na Mega. Eu ganho, não é que acerto, eu ganho toda semana da Mega Sena. Eu deixo de apostar, gastar 4,50 na quarta e 4,50 no sábado, são R$ 9. Toda semana eu ganho da Mega Sena R$ 9 que eu deixei de gastar. Brincadeira, gente. Deixa eu ver, avançando aqui. Gente, ó, eu vou insistir mais um pouquinho nessa questão desse gráfico, tá? Não existe, sabe aquelas coisas de correntes aí que virou modismo, muita gente perdeu dinheiro aqui, até aqui em Sinop, no Mato Grosso, com essas correntes, essas pirâmides aí. Ah, eu te garanto que o teu retorno vai ser de tanto, tá? E o risco é pequeno, não existe isso, gente. Eu não sei se vocês conseguem enxergar o meu mouse, eu acho que não. Mas imagine um investimento que promete um altíssimo retorno com risco baixíssimo, quase la garantia sou eu, essas promessas aí. Não acreditem, gente, não acredite.
Para ter mais rentabilidade, necessariamente você vai ter que estar se expondo mais ao risco. Não existe um negócio que é 100% garantido, o retorno é 100%. E por isso que muita gente cai aí nesses golpes aí, existe aí até aquele golpe do bilhete premiado, tem gente que cai nessas coisas aí. Vislumbrando um retorno fácil e rápido, mas se esquece que é um golpe, está sendo vítima de um golpe. Então, atentem-se para essa relação, gente. Risco-retorno. Quer um retorno maior? Fique ciente de que você vai estar se expondo mais ao risco. E o componente risco envolve retorno negativo, né, gente? Principalmente no mercado de ações. O mercado de ações dá um retorno maior. Sim, é possível que dê maior, mas também pode dar um retorno negativo, né? Acho que eu tenho que descer um pouco no slide aqui. Tá. Mudou o slide para vocês aí? Mudou, né? Vamos lá. Estou um pouco cansado, porque tive uma aula das 7 às 8, lá na outra turma, e agora com vocês, e você só ficar falando, aí eu tenho que, inclusive, desligar o ventilador por conta do microfone. Então, sinceramente, se torna muito cansativo. Depois eu vou ter todo um trabalhão ainda, tem que processar lá no Google, vou terminar isso aqui dessas 2 aulas de hoje, vai passar do meio-dia até terminar tudo. Acredite, é cansativo. Meu Deus, que voltem às aulas presenciais. Gente, esse próximo slide aí, o mercado de capitais e o desenvolvimento econômico. Eu acho que eu não... Vamos ver, não tenho aqui. Vou passar rapidinho aqui. Não tem. Tem umas figurinhas aí que eu esqueci de botar nesse. Devia ter colocado aí umas figurinhas, umas bem antigas aí, mas tudo bem, vou comentando, né? Essa relação mercado de capitais e o desenvolvimento econômico, ela tem que ficar muito clara para a gente. A gente não pode ter dúvida nenhuma sobre isso. Porque se alguém dos que estão me ouvindo aqui, ou se alguém da turma tiver dúvida que existe essa relação entre uma economia desenvolvida e um mercado de capitais forte, se existe uma dúvida sobre isso, aí a gente tem que parar por aqui. Porque aí essa disciplina perde o sentido. O que eu estou querendo dizer? Vocês já ouviram falar da Bolsa de Nova York, Bolsa de Londres, a Bolsa de São Paulo? Já ouviram, com certeza, né? Nos noticiários, aí vira e mexe, tem Bolsa de Hong Kong, Bolsa do Japão, Bolsa de Singapura, tá? E são países desenvolvidos. Nova York, Estados Unidos, Londres, Inglaterra, Reino Unido, Brasil também, país em desenvolvimento ainda, mas um país da 8ª economia do mundo, a Bolsa de Tóquio, Japão, a Bolsa de Frankfurt, da Alemanha, a Bolsa de Hong Kong, de Singapura. Então, bolsas fortes que vocês já devem ter ouvido, aí elas são, vira e mexe, estão na mídia, aí são noticiadas, e de países desenvolvidos ou em desenvolvimento, países fortes. Mas vocês nunca ouviram falar da Bolsa da Zâmbia, Bolsa do Paraguai, Bolsa enfim, do Afeganistão. Será que isso é coincidência? Então, agora nós nos deparamos com uma
questão causal. O que faz o país ser forte? É ter um mercado de capitais, uma bolsa forte, ou é inverso? A bolsa é forte, é conhecida e é muito movimentada, tem muitos negócios, porque o país é desenvolvido. O que vem antes? Qual é a causa e a consequência, gente? Muitos de vocês poderiam argumentar, tá, mas você falou na Bolsa de Nova York. Lógico que a Bolsa vai ser conhecida porque os Estados Unidos é desenvolvido, é a maior potência global. Mas será que não é o inverso? Será que os Estados Unidos não é a potência que é exatamente por conta da Bolsa que promoveu o desenvolvimento do país? Essa que é a questão, gente. Isso aí precisa ficar bem claro, senão a gente vai estar falando uma linguagem diferente. Note, eu não sou historiador, mas vocês já devem ter visto muitos filmes aí do período da Guerra da Secessão lá nos Estados Unidos. Começou em 1860 e terminou em 65. Foram 5, 6 anos terríveis aí. Não sei quantos milhões de americanos matando americanos. E famílias. Era o norte desenvolvido, o norte industrial contra o sul escravagista. 1860, uma guerra interna que assolou o país. E aí não precisa falar que não tinha produção, as indústrias paradas ou voltadas para o armamento bélico. E o pessoal lá do sul, que estava trabalhando nos campos, era convocado para participar do exército e morrer à toa. Então, foi um impacto negativo essa página negra na história dos Estados Unidos, mas olhem lá procurem lá no Google, gente, as companhias ferroviárias americanas. A primeira que ligou o leste, a região do leste, aí onde fica Nova York, Austin, enfim, até o oeste, lá no velho oeste mesmo, tinha uma dificuldade muito grande porque tinha que passar pelo rio Mississippi, que ele corta no meio do país ali, mais ou menos na metade do país ali, e o Mississippi naquela época era intransponível, e você não pode pegar um trem e atravessar de balsa, né? Precisa ter uma ponte. Pois em 1861, repetindo o ano, já tinha um ano de guerra civil, foi inaugurada a companhia, eu tinha até aqui, tem umas figurinhas aí, mas eu não vou encontrar agora, a companhia West, não sei o que lá, West Union, uma coisa 1861, uma empresa que ligou o leste ao oeste dos Estados Unidos. Uma empresa, uma companhia. Da onde que essa companhia tirou o recurso? Do governo americano? Não, o governo americano estava ocupadíssimo, brigando ele contra ele mesmo. E pagando os salários de soldados, comprando canhões, enfim. Então, não veio dinheiro público. Mas então era um Bill Gates bilionário lá. Não, ninguém era tão milionário assim para dispor de tanta quantidade de dinheiro para fazer um projeto desse, executar um projeto desse. Sim, a companhia era uma companhia sociedade anônima. Sociedade anônima significa que tinham muitos sócios, cada um entra com um pouco, vai comprando ações, a empresa juntou esse dinheirão todo, contratou um engenheiro, fizeram a ponte sobre o rio Mississippi. Imagine, na época não tinha concreto, estrutura de concreto, não, mas fizeram a ponte. Tem foto disso para mostrar. Eu tenho essas fotos arquivadas e eu esqueci de colocar aqui nesse slide. E lançaram os trilhos, imagina quanta mão de obra, lembrando que não tinha escavadeira
mecânica, não tinha trator, não tinha nada, era tudo manual. E eles abriam passagem por morros, tinha que tornar plano aquilo, na base da picareta mesmo, fincar os trilhos no chão, comprar, importar lá as máquinas, lá, os trens, enfim, colocar em cima dos trilhos, comprar carvão, contratar maquinista e tá, colocar agências de abastecimento tá, em determinados locais, toda uma logística gigantesca para a época, num período em que o país estava em guerra civil. Imaginem a fortuna que não foi gasto disso. Imagine se um investimento desse teria sido possível se dependesse do governo. Perguntem para os pais de vocês sobre a Ferrovia Norte-Sul, que foi anunciada em 1986, a ferrovia nossa, aqui Norte-Sul, que liga aí o norte, ligaria até o Porto de Santos lá. Ela foi anunciada pelo governo Sarney em 1986, um investimento público. Pergunte para os seus pais, ouviram falar disso? Eles vão confirmar, ouviram. Está pronto? Até hoje não está pronto. Agora foi feito o leilão, agora nesse governo, o ministro Tarcísio acabou de anunciar, foi feito o leilão, as obras já começaram, mas agora com recursos privados, não mais exclusivamente com recurso público. Então, foi feito um leilão exatamente para atrair empresas, tem uma empresa vencedora lá, e agora está fazendo. Então, prometem que no ano que vem, meados do ano que vem, vão entregar a Ferrovia Norte-Sul. Hoje, no século XXI, nós não conseguimos construir uma ferrovia. Imagina em 1860, com um país lá em guerra. Depois dessa primeira companhia, vieram mais 10 companhias ferroviárias fazendo o mesmo, e a malha ferroviária, em 1800 e alguma coisa, nos Estados Unidos, uma coisa fantástica. Fantástica para aquela época. Entrem ali no Google, ali, coloquem lá malha ferroviária Estados Unidos. Vai dar o mapa do país, dos Estados Unidos, e todo aquele amaranhado lá, parece você não consegue nem enxergar, de tanta linha que se cruzam ali. É fantástico. E aí, entre no mesmo Google lá e coloque lá, malha ferroviária Brasil. Vocês vão ver 2, 3 risquinhos assim, bem tímidos, nesse mapa gigantesco do Brasil. Mas eles conseguiram fazer isso lá em 1860, e tinha uma lógica mercantilista nisso. Por que tem que botar trem lá no oeste? Lembrando que o grosso da migração dos europeus, fugindo dos conflitos religiosos lá na Europa, estavam migrando para o novo mundo, um país livre, exatamente nesses anos. No meados do século XIX, 1800, 1850, 1840, começaram a chegar as primeiras levas de imigrantes vindos da Europa. E esse povo chegava aonde? Nova York, em Chicago, no litoral leste. E mais bocas, mais comida, né? Esse povo precisava de comida. Então, os grandes frigoríficos que alimentavam essas pessoas precisavam de mais gado. Na região ali de Nova York, principalmente no nordeste dos Estados Unidos, não tem nem clima para criar gado. Tinha era onde? Lá no meio oeste, Texas, Arkansas, enfim, todos aqueles estados lá daqueles filmes de faroeste. Lá o pessoal tinha gado. E você não pode pegar uma boiada de lá do oeste e tocar ela até um frigorífico em Nova York. Primeiro que para atravessar o Mississippi já ia ser uma dificuldade. Segundo que o gado ia chegar lá virado em osso, né, se chegasse. Então precisava de um mecanismo que fosse rápido,
você botasse o gado em cima e levasse para os frigoríficos nos grandes centros urbanos do leste. E isso era um negócio. E esse negócio era tão lucrativo que mais 10 companhias ferroviárias fizeram o mesmo e estavam competindo com esses fretes de transporte. Isso naquele período. E se não tivessem feito isso, naquela época, os Estados Unidos seriam hoje o que são? Essa que é a questão. Então, há um cordão umbilical entre o mercado de capitais forte, desenvolvido, e o desenvolvimento de uma economia. Há uma relação bem intrínseca entre elas. Não se consegue separar economia desenvolvida com mercado de capitais forte. Tá? Nós temos algumas exceções de alguns países que são muito ricos e têm bolsas fracas. Principalmente ali os árabes, tá? Dubai, esses países aí, mas é porque são exceções. Eles têm um ativo que o mundo ainda está demandando muito, que é o petróleo, só por isso. Eles não produzem nada, não produzem outras coisas, mas são muito ricos, porque tem dinheiro vindo de um único ativo. Gente, eu vou... nós já estamos chegando em 53, daqui a pouco eu vou ter que encerrar. Mas eu queria, só para finalizar esse assunto, dessa relação... Está passando um caminhão aqui. Essa relação entre Bolsa de Valores e desenvolvimento, os dois últimos parágrafos, gente, gostaria que vocês lessem e refletissem muito sobre isso. Eu vou explicar agora rapidamente, que nos restam 6 minutos. No primeiro tópico ali em cima, nos dois últimos parágrafos que estão em brancos embaixo. Quem empresta dinheiro a juros recebe lá o retorno desse dinheiro que emprestou, ou seja, está recebendo juros mensais. Você pode emprestar um dinheiro para um amigo seu, vou emprestar 10 mil para um amigo meu. Todo mês ele vai me pagar R$200 de juros. Bem, nós acertamos isso. Né? Todo mês, quando ele me paga os juros, notem que os 10 mil ele não está me devolvendo, só está me pagando os juros. Eu recebo aqueles R$200, isso me dá acesso ao produto social. Eu vou lá e consumo uma pizza no final de semana, chamo os amigos, né? Eu compro um sapato novo, eu tenho acesso ao produto social com o dinheiro que eu recebi dos juros por conta de eu ter emprestado os 10 mil para esse meu amigo. Só que, notem, eu pego esses R$200 e vou lá consumir uma pizza, gastei os R$200. E eu não usei esses R$200 para fabricar pizza, para pagar salário para o pizzaiolo aí. Eu não usei isso. Eu não abri uma pizzaria para eu consumir a pizza. Note, eu usei os R$200 e eu gastei esses R$200. Fui lá para a Disneylândia, nos Estados Unidos, gastei lá. Então, eu não usei esses R$200 que eu recebi de remuneração pelo meu capital de 10 mil emprestado para produzir mais, para aumentar o produto social aqui no país. Eu usei lá fora, digamos. Então, agora, quem compra ações de empresas para receber dividendos da empresa, ele assume o risco. Eu só vou receber dividendos se a empresa gerar lucro, senão eu não recebo. Então, digamos que eu pegue, em vez de emprestar esses 10 mil para o meu amigo e receber R$200 de juros, eu vou pegar esses 10 mil e vou comprar ações de uma empresa para receber dividendos dessa empresa. Se a empresa der lucro, eu vou receber dividendos. Se não der, eu não vou receber dividendos. Mas também tem aquela questão, lembra da relação risco-retorno, ou retorno-risco? Se ela der muito lucro, eu vou receber muito dividendo. Muito na forma de dividendos.
Eventualmente, eu vou ganhar o dobro daqueles R$ 200 se eu tivesse emprestado dinheiro a juros. Entende? Então, e a empresa pegou esses meus R$ 10.000 e para ela dar lucro, ela tem que produzir. E para produzir mais, ela tem que contratar mais um funcionário, daí vai estar gerando salário, ela vai ter que comprar mais uma máquina, vai ter que comprar mais insumos para produzir mais, vai usar esses 10.000 para isso, para produzir mais. Então, aquele meu capital emprestado, os 10.000, agora sim, eles contribuem com o desenvolvimento econômico, com o aumento do produto social. Porque a empresa está produzindo mais, vai exportar mais, vai dar mais divisas para o país e está gerando desenvolvimento. Contratou mais funcionários, está pagando mais salários, e esses trabalhadores recebendo salários vão estar consumindo, enfim, os R$ 10.000 que eu aloquei para a compra de ações estão contribuindo com o desenvolvimento econômico. Os R$ 10.000 que eu empresto a juros para um amigo, enfim, não necessariamente contribuem para essa finalidade. Ok, gente? Eu queria me despedir aqui e à tarde eu vou tentar ver se eu crio um grupo aí para gerar um link lá no Siga para o pessoal entrar. E vocês podem avisar os colegas. Deixa eu voltar aqui para a sala. Podem avisar para os colegas que eu vou, assim que terminar o YouTube, terminar de processar, eu vou deixar disponível essa hora de hoje aqui, lá no Siga. Tá certo? Estamos entendidos? Por favor, alguém fale alguma coisa, senão eu vou achar que eu estou louco, porque eu estou falando sozinho. Ok. Sim, professor. Oi? Ok. Então tá, gente, eu me despeço de vocês por hoje, e aí vocês podem ir saindo, na medida em que o último sair, daí eu fecho a sala aqui.